Na questão 5 nós temos: sabendo que duas retas são concorrentes quando se encontram em algum ponto, determine se os pares de retas a seguir são concorrentes e, caso sejam, encontre um ponto em comum. Tem duas formas de fazer: ou você vai fazer os gráficos e verificar se as retas são paralelas, se elas são concorrentes, se elas se encontram em algum ponto, enfim. Ou tem como fazer simplesmente calculando, sem você precisar ir fazer a representação geométrica, né? Sem precisar fazer o gráfico. Por exemplo, para que elas se encontrem em um mesmo ponto, as coordenadas têm que ser iguais, né? Nós vimos agora na questão anterior. Então, iguale uma delas. Vamos dizer que o y da primeira reta tem que ser igual ao y da segunda reta. No y da primeira reta, a gente tem que vale x mais 2. Da segunda reta, vale x mais 8. Tente encontrar o x. Ó. Passe o x para cá, esse x para cá. Passe esse 2 para lá. X menos x aqui dá 0 e aqui 8 menos 2 dá 6. Ou seja, nós nos deparamos com uma coisa que é impossível. 0 não é igual a 6, né? Então, quando você tenta fazer o cálculo e não encontra um ponto, não consegue determinar um ponto, é impossível determinar um ponto, qual é a conclusão que nós temos? Que essas duas retas nunca se tocam. Se elas nunca se tocam, nós concluímos então que as duas são paralelas. Vamos fazer o mesmo procedimento para B. Na B, nós tínhamos que x mais y é igual a 7. Se você isolar o y aqui, ó, vai ficar 7 menos x, né? Passa o x para lá. E na outra, nós tínhamos que x menos y é igual a 3. Vou passar o y para cá e o 3 para cá. Fica y igual a x menos 3. Vou fazer o mesmo esquema, igualar. Poderia ser com x ou poderia ser com y, e dá certo da mesma forma. Então, o y da primeira reta igual ao y na segunda reta. Para ver se é possível, né, determinar um ponto que seja igual para as duas retas. Porque ao fazer isso, eu determino se elas são concorrentes e já de cara, além desse procedimento me permitir calcular se elas são concorrentes ou não, já me calcula assim de imediato também o ponto. Né? Eu faço o mesmo trabalho para responder duas perguntas: se elas são concorrentes e qual é o ponto que elas se tocam. Então, o y da primeira reta é igual ao y da segunda reta. Na primeira reta, y é dado por 7 menos x. Na segunda reta, ele é dado por x menos 3. Vamos tentar isolar o x agora, do jeito que eu fiz aqui. Né? Do jeito que eu fiz na letra A. Então, menos 3 eu vou passar para cá, vai vir mais 3. E esse menos x vou passar para cá, mais x. 7 mais 3 dá 10. X mais x dá 2x. Esse 2 que está multiplicando pode passar dividindo. Aí 10 dividido por 2 dá 5. Ok, achei x igual a 5. Se o x é 5, perceba aqui que na primeira reta, ó, coloco 5 aqui. 7 menos 5 dá 2. Achei y igual a 2. E na segunda reta também. Coloco x igual a 5 aqui. 5 menos 3 dá 2. Ou seja, na letra B, essas duas retas aqui, elas são concorrentes. E o ponto onde elas se encontram é esse daqui, ó, 5 e 2. Então, elas são concorrentes no ponto, né, 5 para x, 2 para y. Vou fazer a mesma coisa para a letra C. Nós temos aqui, nessa, que x é igual a 7 menos 4y. E na outra temos que y é igual a menos 1 menos 3x. Você pode fazer o que eu fiz anteriormente, isolar, né, o y e igualar, ou isolar o x também, dá certo. Ou simplesmente montar uma equação, por exemplo. Ó. Um outro jeito, né? Tem várias formas, várias formas.
eu posso fazer o seguinte, ó, passar o menos 4 para cá, vem mais 4y igual a 7. Aqui eu posso passar o 3x para cá, vem mais 3x igual a menos 1. E montar um sistema de equação, onde nós temos duas incógnitas e duas equações. Então, podemos resolver para achar x e y. É um meio também. Então, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Eu posso vir aqui, por exemplo, e multiplicar essa equação por menos 3, aí vai ficar menos 3x. 4 vezes menos 3, menos 12y. E aqui 7 vezes menos 3, menos 21. E repetir a segunda equação. Agora eu vou somar as duas equações, ó. Esse aqui vai embora com esse com esse dá menos 11y, menos 21, menos 1, menos 22. Esse menos 11 que está multiplicando pode passar dividindo, ó, menos com menos é mais, e 22 dividido por 11 dá 2. Pronto, achei o y. Vamos conferir se substituindo nas duas equações eu vou encontrar o mesmo ponto. Se colocarmos aqui, ó, y igual a menos 2, né? Para a primeira aqui, ó, se colocarmos y igual a 2 aqui, 2 vezes 4 dá 8, 7 menos 8 vai dar menos 1. Então, vamos encontrar menos 1 para x, para que o y seja 2. Na segunda reta, substitua 2 aqui. Aliás, 2 aqui. Vamos ficar com 2, aí menos 1, menos 3x, passa menos 1 para cá, vem mais 1, aí 2 mais 1 dá 3. Passando menos 3 que está multiplicando, dividindo, encontramos x igual a menos 1. Então, perceba que conseguimos achar um ponto em comum para as duas retas. Isso significa que elas duas são concorrentes e elas são concorrentes nesse ponto. Ou seja, elas se encontram nesse ponto. Então, elas são concorrentes no ponto menos 1 e 2. E, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem. Aquele abraço e até a próxima aula.